aleluia. Hoje a liturgia quem deu foi Jesus. Eita glória. Tem fogo aí, tem? Aleluia. Glória! Glória a Deus. Olha, irmãos, a mensageira de hoje à noite ficou doente. Aí eu tive que substituí-la, né? Vou tentar ficar pelo menos ao nível da mensageira. Não é? Vamos hoje dar sequência aos assuntos que vinham sendo falados sobre as 7 palavras, as últimas palavras de Jesus, ou frases, né? As últimas palavras ou frases de Jesus na cruz. Não é? A gente falou, o primeiro mensageiro falou: Deus meu, por que me desamparaste? O segundo foi: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O terceiro, a terceira frase de Jesus foi: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A quarta é: mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. A outra foi: tenho sede, e hoje está consumado. Não é? João 19:30 de João, a gente vai ler. Só que eu tive pouco tempo de preparar esta mensagem relacionada a este assunto, e possa ser que não seja como nós esperamos, né? Nós vamos ver o que é que o Espírito de Deus vai trazer para nós nesta noite. João 19:30. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Amém. Então, queridos, eu gostaria que vocês me dessem um pouquinho de atenção com relação a esse assunto, para que a gente trate desse assunto de uma forma, além de bíblica, porque todo assunto relacionado a Deus, ele tem que ter fundamentos na palavra de Deus. A gente não pode fugir da palavra de Deus. São as santas escrituras que nos falam de Jesus. E são elas que testificam dele. E é nelas que nós encontramos a vida eterna. 5:39 do Evangelho de João. E para a gente, irmãos, concluir alguma coisa, nós precisamos ter conhecimento do caminho, do plano, do projeto que nós vamos tomar. Ninguém pode fazer coisa alguma sem que antes haja um planejamento adequado, a fim de que aquilo que foi planejado seja executado milimetricamente. O próprio Jesus disse que qualquer pessoa, ou alguma pessoa, ou qualquer ser que tenha um entendimento, a compreensão daquilo que vai fazer, ele primeiro se assenta, projeta, idealiza, bota no papel, programa e ali desenvolve-se o projeto. Porque se assim não for feito, as pessoas poderão trazer sobre aquele que começou e não concluiu uma palavra inadequada sobre a vida dele, como por exemplo: esse não sabe o que quer, essa não sabe o que quer, esse
sabe cuidar da sua própria vida, como é que vai cuidar das dos outros? Então, partindo desse princípio, eu queria que vocês analisassem passo a passo tudo que nós vamos dizer baseado nas Escrituras Sagradas. E uma das coisas que a gente precisa entender é que só temos a capacidade de terminar alguma coisa, seja o que for, dependendo do nosso conhecimento. O nosso conhecimento determina a conclusão daquilo para o qual fomos chamados. E dentro desse contexto, irmãos, a gente pode entender, compreender que Jesus sabia exatamente o propósito da sua vida. Jesus sabia por que veio. Deus já havia traçado um plano de salvação para o homem. Só que este plano de salvação, ele não ficou apenas na ideia de Deus. Ele apenas não ficou na mente de Deus. Ele foi para o papel de Deus, para a Escritura. Não é? Deus não só pensou, Deus não só idealizou, mas Deus trouxe escrito para nós. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10 da carta aos Hebreus, versículo 5, Hebreus capítulo 10, versículo 5 em diante, até o capítulo 10, versículo 5 ao versículo 10. Diz a palavra de Deus: pelo que, ao entrar no mundo, disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Não te deleitastes em holocaustos e ofertas pelo pecado. Então disse eu: aqui estou, no rolo do livro está escrito sobre mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima foi dito, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradastes, os quais se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Então você vê aqui o escritor aos Hebreus, ele está relatando sobre a eficácia do sacrifício de Jesus Cristo. Deus, na sua onisciência e soberania, Deus precisava cessar aqueles sacrifícios que uma vez por ano eram ofertados. Porém, era anualmente feito vários sacrifícios, tanto pelos sacerdotes como pelo povo. Vindo, porém, Jesus, como a gente acabou de ler, pelo que ao entrar no mundo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Deus preparou um corpo para manifestar-se ao mundo. O apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 19: Deus estava em Cristo, se manifestando ao mundo. Deus precisava tomar uma forma. Deus precisava
Os sacrifícios que eram feitos, o derramamento de sangue de animal, não satisfazia a justiça divina. Era necessário que todos os anos fossem oferecidos sacrifícios. Mas vindo Jesus, o Deus que tomou a forma de homem, porque Deus estava em Cristo. 5,19 de 2 Coríntios. 1 Timóteo 2,5, porque só há um mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Deus toma a forma de homem. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, verso 5 em diante, o apóstolo Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, Aleluia. não teve por usurpação Glória a ser igual a Deus. Aleluia. Mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de Aleluia. servo. Glória Ele a tomou a Deus. forma humana. Aleluia. Ou seja, o próprio Deus, por meio de Deus, Deus por meio de Deus. Porque Jesus Cristo, mesmo Deus tomando a forma de homem, por meio de Cristo, ele continuou sendo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou e a Aleluia. tomo de volta. Glória a Ninguém Deus. a tira de mim, eu a Aleluia. dou voluntariamente. E ele se doou para que isso fosse realizado, fosse estabelecido. O plano de Deus não ficou, repetindo, apenas na ideia, mas foi para o papel. E para que os homens tivessem a certeza do propósito de Deus, está escrito, capítulo 15, verso 4 de Romanos, diz que o que foi escrito para nossa consolação e edificação foi escrito, para que por meio da Escritura nós tenhamos consolação, sejamos consolados. E diante disso, irmãos, Jesus, como Deus, mas também como homem, tinha a consciência de Deus, porque sabia qual era a sua missão e sabia qual era o seu propósito de vida. E como homem, ele executou, ele terminou tudo aquilo que Deus idealizou, planejou para ele. E daí vem a pergunta, que depois, no decorrer da mensagem, você vai entender. Você consegue enxergar, compreender o que Deus quer da sua vida? Repetindo a pergunta, você consegue entender, compreender o que Deus quer da sua vida? Porque, irmãos, quando nós entendemos o que Deus quer da nossa vida, Satanás também compreende isso. Satanás também compreende isso. Sabe por quê? Porque Satanás sabe quando nós estamos na rota que Deus preparou para nós. Satanás compreende quando nós estamos estritamente dentro da vontade de Deus. E é tanto, no capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Vamos lá, Mateus 16, versículo 13. Mateus 16, versículo 13 até o 21. Quando Jesus, na região de Cesareia de Filipe, pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou
dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Veja que Jesus está dizendo que após a afirmação de Pedro, que recebeu dos céus, ele disse: quem te revelou não foi a carne, ou seja, não foi a vontade do homem que te mostrou, mas foi o meu Pai que está nos céus. E tu és bem-aventurado por isto, Simão, ou Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. E uma das coisas que a gente entende, irmãos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 3. Ninguém reconhece, glorifica, enaltece a Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ninguém consegue, nenhum ser vivo consegue seguir Jesus se não tiver a unção, a revelação e a direção do Espírito Santo. E quando Pedro testifica isso, Jesus confirma. Realmente, Pedro, eu sou Jesus, o Filho do Deus vivo. E quem te revelou não foi nem a carne, nem o sangue, mas foi meu Pai que está nos céus. E diante disso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus continua afirmando para Pedro: olha, Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Alguém diz, uma doutrina que é pregada, anunciada por aí, diz que Pedro foi o primeiro Papa, que a igreja de Jesus foi edificada sobre Pedro. Se a igreja tivesse sido edificada sobre Pedro, a igreja já teria morrido, porque Pedro morreu. Pedro foi um grande homem de Deus, mas Pedro morreu. Morreu de forma digna de um verdadeiro cristão. Morreu confessando o nome de Jesus. Mas Pedro não ressuscitou. Pedro continua na sepultura. Na sepultura, pastor, continua. A igreja, irmãos, entenda. A igreja, toda a igreja, ela estará unida no dia do arrebatamento. A igreja que partiu, os santos que dormiram, estão guardados no Senhor, no seio de Abraão. E o que é o seio de Abraão? É a sala de espera dos salvos. É onde todo crente salvo em Cristo está lá, guardado, reservado, dormindo. Por isso que a Bíblia diz que os que dormem ouvirão a voz do Filho do Homem. Eles estão lá. Pedro, Paulo, João, Estevão, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, José, Tadeu, Alfeu e tantos quantos se converteram ao Senhor Jesus. Estão todos lá. Ninguém, nenhum cristão, nenhum filho de Deus ainda adentrou as mansões eternas. Sabe por quê? Porque ninguém vai na frente do outro. Vamos todos juntos, porque a igreja é um corpo. Aleluia. Não vai primeiro o dedo, para depois ir a mão, para depois ir o braço, para depois ir o outro. Não, vai todo mundo junto. Corpo me preparaste. Foi o que a gente leu em Hebreus, capítulo 10, verso 5 em diante. Deus preparou um corpo para Cristo. Aonde Cristo habita? Na igreja. Aonde Cristo está? Na igreja.
Nas cartas escritas às 7 igrejas da Ásia, que estão lá em 7 cartas do livro do Apocalipse, quem é este? Que anda no meio dos 7 castiçais, que tem os seus olhos como chamas de fogo. Conheço as tuas obras, sei quem és, aonde tu estás, o que tu faz. Ele conhece tudo. Ele é o dono da igreja. Aleluia. Ele está aqui nessa noite, Glória sondando o a Deus. meu, o teu e o nosso coração. Glória a Deus. Aleluia. Esse Jesus, que só pode ser conhecido pelo Espírito Santo, que só é revelado pelo Espírito Santo, como eu citei. Ele edificou a igreja sobre ele. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, mas dizendo: Jesus Cristo é o Senhor, é o único caminho, é a única verdade, é a única vida. Aleluia. Cirilo, Lídia, que foi lançada às feras, filha única, jovem de 16 anos, quando seu pai clamava a ela: minha filha, nega a Jesus e receberás o perdão do imperador. E ela rejeitou o perdão do imperador, preferiu ser martirizada, lançada às feras, ser dilacerada, mas não negou a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Cirilo, 11 anos de idade, quando Nero disse a ele, amarrando ele em um tronco, cercando de capim seco, disse: nós queimaremos o teu corpo. E Cirilo, de 11 anos de idade, com a ousadia do Espírito de Deus, disse: Aleluia, Deus. o teu fogo queimará o meu corpo, mas o fogo do inferno te queimará por toda a eternidade. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém tem essa capacidade se não for pelo Espírito Santo, irmãos. Eita, glória a Deus. Não tem mais, pois, os que matam o corpo e não podem matar a alma. Antes temei aquele que mata o corpo e lança a alma no inferno. Disse Jesus em Mateus capítulo 10, verso 28 ao 36. Irmãos, e Jesus aqui, nesse diálogo com os discípulos, ele revela que sabia o caminho traçado por Deus para a sua vida. E ele diz no versículo 20: então ordenou, capítulo 16, verso 20 de Mateus, então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei, ser morto e ressuscitar No terceiro dia. no terceiro dia. Então Aleluia. Jesus sabia Glória a Deus. qual era o propósito de Deus na sua vida. Como homem ele sabia. Aí eu repito a pergunta: você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Pastor, eu ainda não sei. É verdade, às vezes a gente não sabe tudo não. A gente precisa orar. Mas enquanto a gente não sabe, a gente precisa permanecer até entender. Porque tem coisas na jornada com Deus que a gente não entende. Você acha que Jesus orava tanto para quê? Como homem ele precisava orar. Como homem ele sentiu dor a ponto de suar sangue. Porque ele queria entender: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. É muita dor. Eu estou entendendo que eu preciso sofrer, mas o nível desta dor é muito alto, Pai. Se passa, olha o meu estado, irmãos, é uma conversa aberta. Às vezes a gente faz cerimônia demais para conversar com Jesus.
verdade na nossa oração. Sinceridade, ser verdadeiro. Jesus, perdoa os meus pecados. Muitas vezes a gente ora, mas a gente não diz, Senhor, eu pequei nisso. Eu errei nisso aqui, Jesus, isso é inadmissível. Eu pequei uma, eu pequei duas, eu não quero mais pecar nisso, Senhor. Eu não tenho tido forças para vencer isso. Muda essa situação, Senhor. Glória. Aleluia. E Ele vai lhe dar capacidade para isso. Glória a Deus. Irmão, só colhe quem semeia. Semeia. A Bíblia diz: aquele que semeia pouco, colherá. Oração é comunhão, é conversa, é intimidade profunda com Deus. Quando Jesus diz: olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. Quando Deus fala orar em secreto, é porque você tem que dizer coisas que muitas vezes você não pode dizer para ninguém. É verdade. Que muitas vezes você pode se sentir constrangido. Jesus vai lá, fecha a tua porta, e teu Pai que te vê, olha, Ele não diz assim, o teu Deus, Ele não diz o teu Senhor, Ele diz o teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. A palavra recompensar aí, Ele está dizendo, Ele vai te capacitar para tu vencer. Ele vai dar condições de tu superar. Glória. Quantas vezes a gente já abriu a boca e disse assim: Deus, eu não vou aguentar, e Deus diz: você vai. Aleluia, glória a Deus. Está pesado. Está pesado, Jesus? Está não, está leve. Eu não botei nada pesado em você? Porque quem coloca é a Glória a gente. Deus. É a gente que coloca. Quando a gente diz eu não posso, você nem falou com ele, já está dizendo que não pode. E Deus, irmãos, por nele Cristo, Ele veio trazer isso. O entendimento, o discernimento, a capacidade de nós assimilarmos qual é o propósito dele comigo. Se eu disser a você que sei, eu estou mentindo. Eu sei alguma coisa. Por quê? Porque nem tudo Deus revela de uma vez. Ele vai dando passo a passo. Porque se a gente conhecer tudo, a gente pode estragar. Você sabia que tem coisas que a gente que estraga, não é Deus? Quantos, olha irmãos, olhe para Sansão. Quando Sansão descobriu que tinha um chamado, que tinha sido escolhido, que Deus o havia trazido à existência, porque seu pai e sua mãe, eles eram estériles, eles não tinham filhos. Deus trouxe a vida de Sansão para que ele fosse juiz. Sansão sabia do seu chamado. Sansão sabia da sua missão. Mas Sansão se desviou da missão. Fazia um pouquinho para Deus, um pouquinho para ele mesmo. Um pouquinho para Deus, um pouquinho para ele mesmo. Não tem gente que tem essa visão distorcida. Se é filho da promessa, vai vir. Não tem isso não, irmão. Isso não está na Bíblia, não. São falsos ensinos que não. Se ele é filho da promessa, ele vai vir. Não. O filho da promessa foi Isaac. O filho da promessa da semente da mulher foi Jesus. Fora esse, não tem outro, não. Cabe que essa história, se for filho da promessa, ele vem. Não, ele não vem. São muitos conceitos que muitas vezes a gente coloca como se quisesse criar um atalho para Deus realizar o que Ele precisa fazer. A gente precisa saber qual é o propósito de Deus na nossa vida. E quando a gente sabe disso, olha irmãos, vou dizer uma coisa a você, o carro vai engrossar um pouquinho, mas não se assuste não. Quando a gente sabe qual é o propósito de Deus, a gente não dá ouvidos a
a voz ou vozes paralelas. Nesse mesmo capítulo, que Pedro testifica da divindade de Jesus, Pedro repreende Jesus. Pedro deixa Satanás usar suas emoções. E no versículo 22, veja aí, 16 e 22 do Evangelho de Mateus. Pedro chamou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso nunca te acontecerá. Ou seja, Pedro estava dizendo a Jesus que Jesus não sabia do que Deus queria para a vida dele. Não tem gente assim? Deus não quer isso para a sua vida, não. Como é que você sabe que Deus não quer isso para a vida dele? O que a Bíblia diz que Deus não quer para a tua vida é uma vida de pecado. Isso Ele não quer, não. Isso aí eu tenho certeza, porque a Bíblia diz. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 1:9. É a vontade de Deus que todos nós estejamos e vivamos em santidade. Essa ninguém pode tirar. Mas tem coisas que Deus quer para mim e não quer para Rose. Tem coisas que Deus quer para Rose que não quer para Nalva. Porque somos membros do corpo e cada membro tem uma função. E a gente precisa saber a nossa posição no corpo. Aleluia. Glória a Deus. A gente precisa saber. Aí quando a gente não sabe disso, olha, Deus não quer isso para a tua vida. E eu sei. Quem tem que saber disso é você. É você que tem que saber. É você que tem que ter vida com Deus. É você que tem que ter comunhão com Deus. Não, eu preciso ouvir a voz do profeta. Não, você precisa ouvir a voz de Deus. Aleluia. Eu vou na casa de A, porque lá tem uma irmã que profetiza. Poxa, e Deus não fala contigo na tua casa, não? E tu não lê a Bíblia para Deus falar contigo pela palavra, não? E o Espírito Santo não está morando em você, não? Eita Deus, aleluia. É forte. Se Deus quiser usar o profeta, vai até na tua casa. Eita Deus, é verdade. Vai, quando Deus quer falar com você de forma diferente, se não for diretamente, Ele manda até na sua casa. Deus já fez isso comigo várias vezes. Várias vezes. Deus disse, vai lá, quando eu ainda estava solteiro, não tem que sonhar, não imaginava um dia casar com Márcio Grey. Como eu já contei a vocês, Deus manda uma mulher aqui de Nova Descoberta, Marlene, que eu nem conhecia. Deu o endereço da minha casa, tudinho, vá lá. Quando chegou na minha casa, eu disse, Deus mandou lhe dar um recado, não sei a quem creio, quem crê está aqui. Aleluia. E tudo que Deus falou, se cumpriu. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. O Senhor disse que eu ia me casar, me casei, que ia ter 2 filhos. Tive. O primeiro vai ser uma menina e o segundo vai ser. E assim aconteceu. E ainda disse, tu não tem, eu tenho. Tu não pode, mas eu posso. Tu não faz, mas eu faço. E eu vou fazer, fez. Pronto. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Foi Deus, acabou. Mas quantas vezes eu orando, sozinho no meu quarto, Deus falava comigo. Como coisas que Deus falou comigo nesses dias, que eu não contei a ela, que eu não contei para ninguém, somente eu e Deus, que quando acontecer, vocês vão saber. Aleluia. Porque tem coisas que Deus fala comigo, fala com você, que você tem que ouvir e... Como Maria, a mãe de Jesus, ela ouviu tudo que Deus tinha dito a ela e guardou no coração, até que se cumprisse.
Então, irmãos, quando pelo Espírito Santo Pedro revelou quem era Jesus, e depois que pelo Espírito Santo ele revelou quem era Jesus, ele agora entra na carne e vai, Senhor, que não te aconteça tal coisa. Irmãos, isso não é de Deus para você. Quem tem que saber é você. Quem tem que saber é você. A gente pode dar uma orientação pela palavra de Deus. A gente pode dar uma orientação. Olha, a Bíblia diz assim. Dependendo do que a pessoa falar para a gente, pelo que a Bíblia diz, a gente orienta. Porque todo conselho, ele tem que ter base bíblica. Não pode sair fora da palavra. Mas você tem que saber o que é que Deus quer com você. Tem muita gente, olha irmãos, tem tanta coisa troncha nesse mundo, e principalmente no meio evangélico, como a última estrofe do hino que a gente cantou. Muitas coisas vão surgir para lutar contra a igreja. Tem agora igrejas com nome de evangélicas, batizando as pessoas no pelado. Mais uma novidade do inferno. Meu Deus do céu. Não, irmão, você vai se batizar assim como você nasceu sem nada, você agora vai nascer novamente para Jesus. Você agora vai ter que se batizar do jeito que você nasceu. E o pior é as pessoas aceitarem, irmão. Por quê? Olha, irmão, é mais difícil. Escute bem o que eu vou dizer. Você, o ser humano, ele resiste à verdade de Deus, mas a medida do diabo ele abraça com uma facilidade terrível. Tem misericórdia, Jesus. Quanto mais tem engano, quanto mais tem falsa pregação, falso ensino, é que as denominações estão cheias por aí. Eu vou te batizar em nome do Pai, do Filho, e a pessoa pelada do jeito que nasceu. E o pior disso, irmão, é colocar isso na internet para todo mundo ver. Meu Deus do céu. Aí vocês acham que pensa logo no que não deve pensar, né? Pode até achar engraçado, mas isso é terrível, irmão. É verdade. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia. Senhor, traz um avivamento. O pessoal, olha, escuta aí. O pessoal acha que avivamento é falar em línguas, é profetizar, é ter visão. Isso faz parte do avivamento, mas não é avivamento, faz parte. Porque avivamento em primeiro lugar, é arrependimento. Glória a Deus, aleluia. Quando não há desejo de pecar, de viver uma vida de pecado, aí Aleluia. vem o derramamento do Espírito sobre a vida do povo, sobre a vida da igreja. Por que essas coisas têm acontecido? Porque a palavra de Deus tem deixado de ser ensinada. O povo não quer aprender. O povo não quer aprender. Quando é para ler, eita, mas quando eu vou ler me dá sono, me dá dor de cabeça, me dá uma canseira. Vai dar tudo, meu filho, para você não ler. A minha mente eu não consigo entender, pastor, fica tudo. Ora. Aleluia. A Bíblia é o único livro que quando a gente lê, o autor está presente. Aleluia. Glória a Deus. O autor está presente. E Pedro repreende Jesus. Isso nunca vai te acontecer, Senhor. O homem tinha acabado de ser usado por quem? Por Deus. Agora estava sendo usado pelo diabo. Aí Jesus, no versículo 23, do capítulo 16 de Mateus, ele, porém, voltando-se para Pedro, lhe disse: para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. É
É sério. A conclusão, a definição da obra de Deus vai depender do seu conhecimento final. Jesus sabia que precisava ir até a cruz, morrer na cruz, mas ele sabia que depois da morte viria a ressurreição, viria a vida. Às vezes a gente só fala do trajeto, mas não consegue entender que o final é melhor do que o começo. A Bíblia diz que é melhor o final das coisas do que o começo delas. E a gente começa a falar, porque tem muita gente, irmão, que começou bem e está mal na fé. Começou bem e está indo a bancarrotas. Está se destruindo espiritualmente. Porque são pessoas que vivem atrás de novidades, não da palavra. Não da palavra. Absorva a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. E as coisas que Deus determinou para você, ninguém poderá impedir. Glória a Deus. Amém. Busque o reino. Buscai em primeiro lugar o reino. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus diz na oração, ele nos ensinando naquela oração lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus: venha a nós teu reino e seja feita a tua vontade. Quando a gente coloca o reino de Deus, a gente consegue ver o nosso final. O escritor aos Hebreus diz no capítulo 12: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ao qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a humilhação. Jesus sabia o que tinha lá na frente. Glória a Deus. Você precisa olhar para o final. Olha o que Paulo diz: deixando para trás as coisas, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Paulo estava vendo o que estava esperando ele. Paulo estava sabendo o que era que ele ia ganhar. E tem muita gente, como ele diz, lutando, batendo no vento. Não sabe por que está lutando. Não sabe por que está resistindo. Não sabe por que está prosseguindo. Irmão, tu está na igreja? Eu estou na igreja, mas irmão, olha, eu não sei. Meu Deus. Tem Eu não sei. misericórdia. Olha, tem hora que eu tenho vontade de ir. Eu não sinto vontade de ir. Como disse Dalva, uma irmã disse a Dalva, eu vou quando eu sinto vontade. Eita, Jesus. Quando eu estou afim é que eu vou para a igreja. Tem misericórdia. Eu vou quando eu não estou afim, eu não vou. E é assim é. Ah, meu Deus do céu. Eu vou quando eu estou afim. Essa pessoa, irmãos, nunca se encontrou com Jesus. Porque ninguém vem ao culto, vem ao templo adorar como igreja quando está afim. Quando a gente realmente tem compromisso com Deus, uma coisa é pedir e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias. Uma coisa, pedir ao Senhor e a buscarei. Eu peço e vou. Senhor, eu não estou com vontade, mas eu tenho necessidade, eu quero pagar a tua casa. Quão terrível este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Eu quero estar na casa de Deus. Vou não, estou afim hoje não. Ainda sabia assim, estou afim não. Meu Estou Deus. afim não. Tem misericórdia. Não vai olhar por mim. Vamos à casa do Senhor. Meu Deus. Estou afim não, e daí? Eita Deus. E ele assim, no dia do meu aniversário, eu estar na igreja. Eita, Jeová. Ninguém merece. No
Aí é que é bom você estar, porque você já aproveita. Irmão, ora por mim, olha a minha oração. Para Deus me dar graça, me dar saúde, me dar força, me dar sabedoria. E ainda ganhar o calor, o carinho da coinonia de Deus através da igreja. A voz que não devemos ouvir, irmãos, é a voz das emoções. Olha Pedro dizendo: Senhor, olha o sentimento de Pedro: Senhor, que não te aconteça tal coisa. Olha, irmãos, quantas vezes a emoção está falando e a gente acha que é Deus que está me dizendo, irmão. Feito. Eu estava ouvindo o pastor Cláudio Duarte pregar numa mensagem e ele disse que um irmão chegou para ele assim: pastor, estou com vontade de me separar da minha esposa. Foi, irmão? O que foi que houve? Não, eu sei que é de Deus. E aí ele perguntou: como é que você sabe que é de Deus? Porque eu estou com vontade. Olha a resposta que ele deu: porque eu estou com vontade. O que foi que a sua esposa fez para você deixar ela? Não, irmão, eu não amo mais ela. Eu estou apaixonado por outra. E como é que você sabe que Deus quer que você separe? Porque eu estou sentindo. Vai ver se pode um negócio desse. Misericórdia, Pai. Porque eu estou sentindo. Tem Eu misericórdia. estou sentindo. Olha, porque ele está sentindo, aí é Deus que está fazendo ele sentir. Tem misericórdia. Pare Pedro aqui. Senhor, não te aconteça tal coisa. Irmãos, a gente precisa estar focado. Senão a gente vai ficar ouvindo as vozes que não são de Deus e vai dizer que é de Deus. Verdade. Deixa eu fechar aqui, porque a gente ainda vai ouvir o grupo Alfa. Glória a Deus. A conclusão da obra de Deus vai depender do seu conhecimento. O que é que você está vendo no final? O conhecimento, escute bem, o conhecimento que você tem daquilo que Deus quer para a sua vida vai fazer com que você siga ou você pare. Vai fazer com que você fique de pé ou você caia. Olha, quando o diabo chegou para Eva lá no jardim do Éden, o que foi que Deus te disse? Olha a pergunta: o que foi que Deus te disse? Deus disse que eu não toque, não pegue, não cheire e não coma. O quê? Do fruto. Deus não quer. Olha a pergunta do diabo. O diabo perguntou para Eva, para saber o nível de conhecimento que ela tinha para obedecer. Aí chegam os mané, enviados do diabo no seu ouvido. Rapaz, estava com essa história de igreja. Eu estava vendo essa semana uma crente perguntando ao padre: padre, qual é a igreja verdadeira? Aí o padre perguntou para ela: quem fundou a sua igreja? Foi o pastor, e a nossa foi Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Ah, ela não conhece nada, falando porque não sabe nem de que é. Misericórdia. Eita, Deus tem misericórdia. A mesma coisa que o diabo fez com ela. O que foi que Deus te disse? Deus disse: não faça isso, não faça aquilo. Aí o diabo entendeu que o conhecimento dela sobre a vontade de Deus era muito pequeno, muito raso. O diabo sabe o nível de seu conhecimento. Satanás sabe até onde você conhece sobre Deus. Sabe qual é o seu ponto fraco e chega lá com um prato de lentilhas para lhe conquistar. Quando você sente o cheiro daquele guisadinho, a fome está grande, a boca fica cheia d'água, você diz: eu troco a minha primogenitura por esse prato de guisado. Vamos logo! Irmãos, tem muitas pessoas se perdendo porque não sabem o trajeto, não sabem o que lhe espera lá na frente.
por isso se perde no meio do caminho. Quando Jesus veio cumprir a obra de Deus, a obra do Pai, ele compreendeu, olha, desde o nascimento, passando pelo processo de educação, dentro tanto da cultura de Israel como espiritualmente, indo para o deserto, vindo do deserto, iniciando seu ministério, até chegar à cruz. E quando ele chega na cruz, que cumpre tudo aquilo para o qual Deus o havia enviado, e ele diz, está consumado, ele diz, teletestai, que quer dizer, fiz tudo que o Senhor determinou. Tetelestai, está consumado, está pronto, terminei, fiz tudo que o Senhor mandou. Ele não se deixou seduzir. Desce da cruz, salva a ti e a nós também. Desce da cruz, se tu és o Filho de Deus. Irmãos, a gente não precisa provar nada para ninguém. A gente só precisa obedecer o que Deus determinou. Aleluia. Como foi citado em Hebreus 12, Jesus sabia o gozo que estava proposto a ele. Jesus sabia o que precisava ser feito. Para a gente encerrar, você sabe o que é que Deus quer na sua vida? Não me dê responda não, é com você e Deus. Você sabe? Você está dentro daquilo que Deus quer? Pastor, eu ainda não sei. O momento é agora, irmãos. É de você orar. É de você buscar. É de você pedir a direção. Para que você possa dizer, Pai, estou dentro da tua vontade. Estou dentro daquilo que tu quer. Já estou vendo Aleluia. a vitória lá na frente. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Ele viu. Jesus diz em João 8, Abraão viu o meu dia. Olha, Abraão tinha morrido há mais de 3.000 anos atrás. Abraão morreu há mais de 3.000 anos atrás, irmãos. E Jesus disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Veja o que Abraão sabia que estava lá na frente. Ele, antes de morrer, ele recebeu a promessa, entendeu a promessa, viu pela fé o Cristo de Deus. Amém, Deus. Aleluia. E Jesus afirmou isso. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Você está vendo a sua vitória? Você está vendo a sua conquista? Tô não, pastor. Vai orar. Vai buscar. Porque tu precisas ver o que Deus tem preparado para você. Aleluia. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E medite neste momento. Vamos adorar o Senhor com esse